Boa tarde, nível 5! Chegamos à nossa tão esperada sexta-feira. Vamos encerrar as nossas atividades da semana com uma história muito legal que a Prof tem para contar para vocês. Lá na página de número 45, diz o seguinte: assim como os sapos, as aves adoram comer insetos, que geralmente aparecem depois de uma boa chuva, que foi a aula que a gente viu ontem sobre como é a formação da chuva, vocês lembram? Aí, agora nós vamos ouvir uma história de uma ave. Copie o título da história que você vai ouvir. Então agora vocês vão ficar com uma história que a Prof encontrou bem linda do livro chamado Um Amor de Confusão. É o nome desse livro. Aí a Prof encontrou ele bem ilustradinho e a Prof fez uma narração especial para vocês. Assistam aí, que é como se a Prof estivesse sentada numa roda de conversa, que é o que a gente gosta de fazer lá na escola. E aí a Prof vai estar lendo para vocês a história Um Amor de Confusão. Assiste aí. Vamos ouvir juntos então a história O Amor de Confusão. Dona Galinha um ovo botou. Mas quando foi passear, olha o que ela encontrou. Outros 2 ovos no caminho ela encontrou. Um ovo mais 2 ovos. Com 3 ovos ela ficou. Dona Galinha os 3 ovos em seu ninho arrumou. Mas quando foi passear, outros 2 ovos no caminho ela encontrou. 3 ovos mais 2 ovos. Com 5 ovos, ela ficou. Dona Galinha, os 5 ovinhos no seu ninho colocou. Mas quando foi passear, mais 3 ovinhos ela encontrou. 5 mais 3 ovos, com 8 ovos, ela ficou. Dona Galinha, os 8 ovos em seu ninho arrumou, mas quando ela foi passear, mais um ovo ela achou. 8 ovos, mais um ovo, com 9 ovos, a Dona Galinha ficou. Dona Galinha, os 9 ovinhos em seu ninho ajeitou. Mas quando foi passear, um ovo enorme ela encontrou. 9 ovos, mais um ovo. Com 10 ovos, ela acabou. E com toda a paciência e carinho, os 10 ovos diferentes, Dona Galinha chocou. Mas que surpresa não foi, no dia em que os ovos se abriram. Vocês nem podem imaginar os bichos que das cascas saíram. Nasceu ganso, pato, marreco e tartaruga. Apareceu codorna, perdiz, pintinho e até um jacaré. Agora eu quero só ver a confusão que vai ser na hora que essa turma sair para comer. Agora que você já assistiu, você já sabe qual é a ave que nós estamos nos referindo. Estamos falando da Dona Galinha. A Dona Galinha é uma ave que encontrou o que pelo caminho? Muitos ovinhos. E ela foi acolhendo todos os ovinhos que ela tinha. Ela encontrou um ovinho, depois ela encontrou 2 ovinhos, depois ela encontrou mais alguns ovinhos. E ela foi colocando todos os ovinhos onde? Dentro do ninho dela. Foi colocando e aconchegando um por um dentro do seu ninho. Muito bem. Depois o que ela fez? Sentou em cima para chocar todos eles. Teve o maior cuidado, como uma mamãe faz, que é cuidar dos seus filhotes, não é mesmo? Só que deu certo. Todos aqueles filhotes eram dela. Ela pegou o ovo enganado. Ela estava andando pela rua e acabou encontrando um ovo de tartaruga,
um ovo de outro animalzinho. E assim ela foi encontrando vários animaizinhos, não foi? E no final, quando eles quebraram os seus ovinhos e quebraram as casquinhas dos ovos, ela foi descobrir que ela tinha pego bichinho de todas as espécies. Mas ela fez errado de pegar aquele ovinho? O que você acha? Me diga aí. Você acha que ela fez errado de pegar aqueles ovinhos? Você acha que ela não deveria ter pego o ovinho? Ou ela fez por instinto de mamãe? Quando ela viu aquele ovinho lá perdido no meio do caminho, já foi, pegou o ovinho, colocou dentro do seu ninho para cuidar dele. Será que foi instinto de mãe? Eu acho que sim. Eu acho que ela não fez por mal, não. Eu acho que ela fez porque ela queria proteger aqueles ovinhos, porque ela não sabia de quem era. Então ela resolveu levar todos eles junto com ela e colocou dentro do seu ninho. Muito bem. Após assistir essa história, você já sabe do que se trata o nome. Um amor de confusão. Isso quer dizer, a dona Galinha fez a maior confusão com todos aqueles ovinhos. Mas foi tudo por amor. Foi através do amor de cuidar de todos aqueles ovinhos que a mamãe galinha fez toda aquela confusão. Mas não tem problema. A moral da história é que o amor, ele prevalece acima de todas as coisas. E aí a mamãe não se importou se era uma tartaruga, se era um jacaré ou qual animalzinho tinha saído de dentro do ovinho. A mamãe ia amar todos eles, só que ia dar a maior confusão na hora que eles saíssem para comer. Cada um deles come um tipo de alimento diferente. Cada um deles se alimenta com coisas diferentes, aonde ia dar aquela maior confusão, não é mesmo? Então, nós vamos colocar lá na página de número 45 o título da história aqui nesse espacinho aqui, ó. Um amor de confusão. Após você colocar o títulozinho bem bonitinho lá, pede qualquer coisa para a mamãe escrever no papelzinho, como a gente já está habituado a fazer. Nós temos que fazer uma atividade dentro deste quadradão bem grande, que da apostila de vocês é bem maior do que da prof, né? O que é que nós temos que fazer? Reproduza no quadro abaixo a sua mão com tinta guache branca. Depois, acrescente alguns detalhes para representar o personagem principal da história. Qual é o personagem principal da história, nível 5? A Dona Galinha. Então, o que a Prof. Fê fez? Eu tenho aqui cola colorida branca. Prof, mas na minha casa não tem cola colorida branca. Não tem problema. Pode ser tinta guache? Tem tinta guache branca? Pode ser. Com a tinta guache e a cola colorida, você vai passar na sua mão, vai passar ela lá, pega ela e passa. Eu já fiz. Vou mostrar para vocês como ficou. Olha só! Olha só como ficou a nossa atividade do dia. Vocês vão precisar fazer o quê? Carimbar a mãozinha de vocês aqui, usar aqui, ó, canetinhas para fazer o rostinho da galinha, os pezinhos da galinha. Aproveitem o dedão de vocês e carimbem os ovinhos que a Dona Galinha encontrou e coloquem o nome da história. Um amor de confusão. Esse é o nome da nossa história que a Prof contou para vocês lá, que a Prof narrou a história para vocês. Prof, mas eu não tenho nem tinta guache nem cola colorida na minha casa. Não tem problema. Você vai pegar qualquer folha que você tenha aí, você vai pegar a sua mão, vai colocar sobre o papel e vai riscar ao redor da sua mão e vai ter a sua galinha lá para você enfeitar. Vai ficar igual? Não, não vai ficar com a mesma cor, porque olha só, a galinha da mãozinha branca e a galinha da mãozinha da Prof. Dá diferença. Se você tiver o tinta guache ou a cola colorida, faça que ela vai ficar assim, vai aparecer bem no papel. E se não tiver também não tem problema. Peguem o papel que vocês tiverem aí, façam, depois vocês pintam, enfeitam elas, fazem os ovinhos e também coloquem o título da história. A Prof fez em 2 papéis separados, porque geralmente na apostila da Prof é menor do que a apostila de vocês, né? Então o espaço que nós temos aqui é bem diferente do que você tem aí no seu material da escola, certo? Virando a página, nós vamos encontrar a sequência da atividade, que diz o seguinte: a galinha da história encontrou muitos ovos em seus passeios. Ela passeou um dia, encontrou ovinho, outro dia, foi encontrando vários ovinhos. Desenhe os ovos de acordo com a quantidade que o número representa. Então, nós temos vários espacinhos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Ah, não, nós temos aqui, ó, 1,
2, 2, 3, 1, 1. Então, você vai olhar aqui e você vai colocar a representação de quantos ovinhos a dona galinha encontrou. Primeiro ela encontrou 1, depois ela encontrou 2, depois ela encontrou 2, depois ela encontrou 3, depois ela encontrou 1 e depois ela encontrou mais 1. Então, juntando tudo isso, quantos ovos você desenhou? Desenhe a quantidade de ovos dentro do ninho. No quadrado ao lado, escreva o algarismo que representa essa quantidade. Então, aqui nós temos, ó, o ninho que vocês têm que desenhar os ovinhos aqui dentro. Então, vamos desenhar os ovinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha lá. 10 ovinhos a prof desenhou dentro do nosso ninho. E como é o número 10? Representado em algarismos, em numerais. Olha lá o número 10. O número 1 do ladinho do número 2. Deixa só para colocar um risquinho aqui embaixo do número 1. Ó, o número 1 do ladinho do número 0. E temos o número 10, certo? Muito bem. Olhem bem e prestem atenção aqui na quantidade que tem para a gente depois contar todos eles para colocar dentro do ninho, certo? Próxima página, muito legal e divertida também. Dentre os animais que nasceram dos ovos que a galinha chocou, um era o pintinho. Você sabia que é possível fazer um pintinho com caixa de ovos? Retalhos de papel e tinta? Veja o passo a passo a seguir e crie o seu pintinho. Olha lá, o pintinho é o filhote da galinha. Então, a galinha já tinha um ovinho no seu ninho, que era o pintinho. Depois ela encontrou um ovinho aqui, outro ovinho ali, outro ovinho lá e colocou eles todos dentro do ninho dela, certo? Usando uma caixinha de ovos, aqui a prof pegou uma caixinha de ovos, tá vendo? E aí você vai usar 2, só 2. Você vai tirar 2 lá, aí nós cortamos ele aqui no meio. Tem um barulhinho aí do lado da casa da prof, que é um titio que está fazendo uma obra. Então, por isso que tem um pouquinho de barulho no nosso vídeo hoje de novo, certo? Ó, então, nós vamos recortar assim, ó. Tirar todo esse retalhinho que tem ao redor aqui. Tudo isso que você tem ao redor, você vai tirar, ó. Nós vamos recortar ele. E vamos tirar e vamos deixar só o biquinho que tem aqui embaixo. Olha lá. Ó, vamos deixar assim, só desse jeitinho aqui, tá vendo? Ó, bem redondinho e bem a pontinha quadradinha lá. Vamos fazer com o outro também. Mas, prof, tem o passo a passo ali, eu posso fazer depois, não precisa fazer agora? Pode. A professora está recortando inicialmente para mostrar para vocês como vocês podem fazer. Vocês vão recortar a primeira parte assim. Opa, deixa eu tirar esse pedacinho aqui também, que tá atrapalhando aqui. E esse daqui aqui. Tudo bem. Ó, nós tiramos aqui e deixamos os dois iguais pra gente poder colar. E assim, recortando lá o biquinho dele, igual tem lá no desenho. Vamos olhar lá. Aqui nós temos, ó, o biquinho dele, as asinhas e a patinha dele, que vocês podem olhar no passo a passo aqui como que a gente pode fazer. A prof já deixou pronto. Este pintinho aqui, ó, essas duas coisinhas da caixinha de ovos aqui, vai virar esse pintinho aqui. Olha só! Olha o que vocês me dizem do meu pintinho. Olha ali, as patinhas dele aqui embaixo, ó. As duas patinhas dele, as duas asinhas dele e o bico. E se transformou esses dois pedacinhos de caixinha de ovos num pintinho. Legal, né? Lá na página de número 47, então você segue o passo a passo que você vai conseguir fazer um pintinho igual a esse que a prof preparou aqui com caixinha de ovos, certo? E aí, vamos continuar as atividades que nós temos mais uma para encerrar e aproveitar o final de semana de sol lindo com a nossa família. Então vamos lá. Encontre e contorne as palavras iguais a do modelo. Atenção, as palavras podem se repetir. Então, o que é que nós temos aqui, ó? Aqui nós temos, deixa eu botar meu braço assim, uma galinha, um ninho e os ovos. Aqui nesses quadrados aqui, nós temos várias palavrinhas. Então, vocês vão observar todas as palavras que nós temos aqui dentro, ó. Da onde tem a galinha, tem várias palavrinhas, o ninho, várias palavrinhas e o ovinho, várias palavrinhas. Primeiro, nós temos que observar que cada palavra dessa, ela está
em destaque. Então, não podemos saber se ela tá uma vez, 2 vezes ou 3 vezes. Então, você vai pedir para a mamãe escrever lá num papelzinho, igual que a prof mostrou para vocês. Vou pegar um papelzinho aqui, ó. Ó, papelzinho branco, certo? E aí, nós vamos escrever lá. Primeiro, como é o nome do primeiro animal? Galinha. Então, nós escrevemos galinha. Segundo é um ninho. Então, a gente escreve ninho. E o terceiro é o ovo, certo? Então, o que é que nós vamos fazer? A mamãe já sabe como que a gente faz o nosso combinado para a criança aprender a escrever sozinha, que era o método que nós estaríamos usando lá na escola. A prof escreve no quadro, os alunos copiam. E aí a gente põe assim, ó, galinha, ninho e ovo. E aí a criança vai procurar lá onde tem o desenho da galinha, a mesma palavrinha, e vai circular. Lá no segundo desenho tem o ninho. Mamãe, essa é a palavra ninho. Isso. Então você vai circular todas as palavrinhas que você encontrar. E ovo, a mesma coisa. Depois que tiver tudo pronto, tudo organizadinho, aí você pode voltar lá, utilizar a caixinha dos ovos para fazer o seu pintinho, que fica muito bonitinho, olha. Que legal! Vou colocar ele bem pertinho para vocês poderem ver ele. Olha, ele tem as asinhas aqui do ladinho, as patinhas aqui embaixo e o biquinho ali. É bem facinho de fazer. Com cola, com fita adesiva, com canetinha que a prof usou para fazer os olhinhos. Vocês conseguem deixar a atividade de vocês muito legal, que vai falar sobre a história Um Amor de Confusão, certo? Aproveitem o fim de semana. Curtam bastante a família. Segunda-feira a gente está de volta para continuar as nossas atividades da semana. Super beijo e bom final de semana!